Então, voltando aqui com as nossas dicas de processo civil, nós vamos falar agora sobre a réplica. Vamos lembrar alguns pontos aqui sobre réplica. Então, seguindo o nosso procedimento, o que já houve? Já apresentamos a petição inicial, o réu já foi citado e já apresentou a sua defesa. Agora, dependendo de algumas alegações que ele tenha feito na defesa, nós teremos o próximo passo, que é a réplica ou não. Então, dependendo da defesa que o réu trouxe na contestação, nós teremos a réplica do autor ou não, ou já passaremos para o próximo procedimento. Então, qual vai ser a ideia? Nós vamos observar que as situações de réplica, elas se encontram nesses dois artigos, no 326 e no 327. Então, o autor apresentará a sua réplica em 10 dias quando? Em duas situações. A primeira situação é quando há apresentação de defesa indireta de mérito. O que é a defesa indireta de mérito? É quando o réu alega fatos extintivos, modificativos, impeditivos. Então, se o réu, na defesa de mérito, trouxer fatos extintivos, modificativos e impeditivos, de acordo com o artigo 333, inciso 2º do CPC, nós teremos a chamada defesa indireta de mérito. Como a defesa é indireta de mérito, nós precisamos da réplica do autor porque um fato novo foi trazido ao processo. Vamos dar um exemplo simples aqui. A defesa do réu consiste na afirmação de pagamento. Já houve pagamento da dívida, aqui está o recibo de pagamento. Como a informação pagamento é nova no processo, assim como a prova do pagamento, nós temos que ouvir o autor para ver o que ele diz. Sei lá, vai que o autor afirma que aquele recibo juntado, aquela prova do pagamento é falsa. Vamos pensar que ele demonstre que aquele pagamento se refere, na verdade, a outra dívida, que existiam 2 ou 3 dívidas e aquela a que se refere o réu não é a dívida cobrada. Então, se houve defesa indireta de mérito, fatos extintivos, modificativos e impeditivos, nós temos a necessidade de réplica. A segunda hipótese de réplica é quando há alegação de preliminares de mérito. Aquelas preliminares de mérito que constam no artigo 301 do CPC. Imagine o seguinte, que eu tenha ajuizado determinada ação. O réu afirme que há litispendência, que essa ação que eu ajuizei é idêntica a outra ajuizada ano passado e que está tramitando. Se houve alegação de litispendência, nada mais natural do que se oportunizar ao autor a manifestação sobre ela. E aí vem essa manifestação em forma de réplica no prazo de 10 dias. Então, defesa indireta de mérito, preliminares de mérito arguídas pelo réu, réplica do autor em 10 dias. São essas duas situações. Se não houver nenhuma preliminar, se não houver nenhuma defesa indireta de mérito, se a defesa for direta, negativa só dos fatos constitutivos, não há que se falar em réplica, não há que se impor essa situação. Seguindo, nós vamos falar do chamado julgamento conforme o estado do processo. Então, essa dica 36, ela fala do chamado julgamento conforme o estado do processo. Veja que eu coloquei para vocês aqui 3 opções. Artigo 329, artigo 330, artigo 331. Dependendo da situação verificada no processo, de acordo com o estado do processo, nós teremos a aplicação ou do 329, ou do 330, ou do 331. É por isso que é chamado de julgamento conforme o estado do processo. Dependendo do que se tenha no processo, nós vamos adotar uma ou outra providência. A primeira, que consta lá no artigo 329, é a extinção do processo. Extinção do processo que pode se dar
tanto pelo artigo 267 ou pelo artigo 269, ou seja, tanto pode haver a extinção do processo sem resolução de mérito ou com resolução de mérito. Imagine o seguinte, que o réu tem alegado litispendência. Como alegou preliminar de mérito, o juiz intimou o autor para replicar em 10 dias. Após a réplica do autor, o juiz analisou a situação e constatou que é hipótese de litispendência. Qual vai ser a consequência? O juiz de imediato vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Então, qual é o estado do processo que se apresenta? Existência de litispendência. Então, nós vamos extinguir o processo sem resolução de mérito. Se não for hipótese de extinção do artigo 329, nós vamos tentar aplicar o artigo 330, que fala sobre julgamento antecipado da lide. Então, nós vamos verificar aqui a possibilidade do julgamento antecipado da lide do artigo 330. Vamos perceber se há possibilidade de julgar o mérito desde logo. Qual é uma situação típica de julgamento antecipado da lide? As hipóteses em que não há necessidade de produção de provas em audiência. Não há necessidade de produção de provas em audiência. O juiz verifica que todos os fatos estão amplamente, robustamente provados por documentos. O que ele fala? Não preciso perder tempo marcando audiência para ouvir testemunha, não precisa de produzir prova em audiência. Então, o que significa? Que você, juiz, já pode julgar, você já faz o julgamento antecipado da lide. Isso aqui acontece quando não há necessidade de produção de provas ou quando a matéria não demanda produção de provas, quando não há que se falar em produção de provas, como são aquelas hipóteses de matéria unicamente de direito. Se a matéria é unicamente de direito, a gente não fala em provas, porque, regra geral, não se prova o direito. Se a matéria for de direito de fato, pode ser que tudo esteja provado por documentos. Então não precisa de provas, julgamento antecipado da lide. Só que vamos lá. Você tentou extinguir o processo. Não era hipótese do artigo 329. Você verificou que também não era hipótese de julgamento antecipado da lide. Não dava para encaixar o artigo 330. O que nós vamos fazer agora? Vamos para o artigo 331 do CPC. Vamos designar audiência preliminar. Então vejo que de acordo com o estado do processo eu tenho uma alternativa. Um indeterminado processo ele já parou ali no 329 com a extinção. No outro houve o julgamento antecipado da lide. Nesse processo aqui nós temos que designar a audiência preliminar. A audiência que durante muito tempo foi chamado de conciliação. Nós vamos marcar a audiência preliminar para primeiro tentar a conciliação, realizar a conciliação, principalmente para realizar também o saneamento. Se não houver acordo, se não houver transação, se as partes não se conciliarem, nós realizaremos a fase de saneamento nessa audiência preliminar. Perfeito, pessoal? Seguindo, chegamos à dica 37. A dica 37 fala de provas típicas e atípicas. E aí coloquei aqui, moralmente legítimas. Olha o que acontece. Nós estamos no artigo 332. Esse artigo 332 do CPC, ele é sempre lembrado pelas bancas, aqui principalmente pela FCC. Quem for fazer prova de processo civil pela FCC, toma cuidado com esse 332. Ele cai bastante, mas ele é bem fácil de ser entendido. Olha o que acontece. Nós temos algumas provas típicas, provas previstas no CPC. Quando a gente estuda o Código de Processo Civil, nós percebemos que ele faz menção à prova documental, testemunhal, pericial, depoimento pessoal, inspeção judicial. Vejam que ele fala de uma série de meios de provas que podem ser realizados, provas que podem ser produzidas. Essas provas especificadas no CPC, elas são chamadas de provas típicas.
Meios típicos de prova, provas típicas. Só que olha o que acontece. Esse artigo 332, ele também aceita as provas atípicas, que são chamadas também de moralmente legítimas. Pode ser que o legislador não tenha previsto um determinado meio de prova, mas ele seja aceito, porque ele é moralmente legítimo. A prova é moralmente legítima. Claro que a gente não adota, a gente não aceita a prova produzida por meio ilícito. Agora, por meios ilícitos, moralmente aceitáveis, toda prova é capaz de demonstrar a verdade. Um exemplo bom de prova atípica, moralmente legítima, é a prova emprestada. A prova emprestada, aquela prova que vem de um outro processo, que eu pego emprestado em outro processo e utilizo no meu porque as circunstâncias são as mesmas, a situação é absolutamente a mesma. A prova emprestada, pessoal, ela não consta no Código de Processo Civil, mas ela é aceita. Então eu posso pegar, por exemplo, a perícia que foi feita no processo de um amigo meu e utilizar no meu, caso não seja possível a realização da perícia, ou até para tentar evitar os custos e a perda de tempo com a perícia. Então eu tenho essa possibilidade. Tomem cuidado. Depois, ainda sobre provas, temos os procedimentos para a produção das provas. Então, nós temos 4 momentos. Destaquei para vocês aqui 4 momentos relacionados à produção da prova. Dentro do procedimento para a produção da prova, eu tenho um momento chamado de proposição, especificação, admissão e a própria produção. Então, proposição da prova. Qual vai ser a ideia aqui? Na petição inicial e na defesa, autor e réu, respectivamente, vão dizer quais são as provas que pretendem produzir no curso do processo, mesmo que seja de forma genérica, como a gente vê muito. Então, na petição inicial, o autor diz que pretende produzir prova documental, testemunhal, pericial, depoimento pessoal. Assim também faz o réu. Vejam que de forma mesmo que genérica, nós temos essa afirmação. As partes estão propondo, quero produzir ao longo do processo os meios de prova A, B, C e D. Depois, nós temos a especificação. A especificação, ela é feita principalmente no saneamento. Ou seja, nesse momento, as partes vão explicar para o juiz o motivo da prova. Você, autor, que quer a prova pericial, o que você quer provar nessa prova pericial, qual é o objeto dela, o que você pretende com a prova testemunhal. Então eu vou especificar. Na proposição eu tenho uma situação genérica, quero prova testemunhal. Agora eu vou explicar, eu vou especificar o que eu quero provar com a prova testemunhal, qual vai ser o objeto da prova pericial. Isso se faz ali no saneamento. E se o juiz entender que a prova ela é válida, que ela é necessária, que ela precisa ser produzida, ela vai ser admitida. Então vem a admissão aqui. A admissão se faz na decisão de saneamento. A admissão da prova se faz por meio da decisão de saneamento, que pode ser oral na própria audiência preliminar ou pode ser por escrito. Então, na decisão de saneamento, o juiz vai deferir ou vai indeferir aquele meio de prova. E aí, por fim, nós temos a produção. O momento de produção da prova depende da espécie de prova, do meio de prova. E aí vamos dar uma olhada nisso daqui agora. Quando é que a prova será produzida? Resposta: depende. Depende da prova. Se a prova for documental, artigo 396 do CPC. Se a prova é documental, o artigo 396 do CPC diz que ela deve ser anexada à petição inicial e à defesa. Então, documentos acompanham a petição inicial e acompanham defesa. Se for uma prova oral, pessoal, nós incluímos testemunhal e depoimento pessoal das partes.
Então, quando a gente fala em defesa oral, em prova oral, nós temos prova testemunhal e depoimento pessoal das partes. Essa produção da prova se faz na audiência de instrução e julgamento. Audiência de instrução e julgamento. Se a prova for pericial, essa prova pericial, ela vai ser feita antes da audiência de instrução e julgamento. Antes. Quando nós chegarmos no dia da audiência de instrução e julgamento, nós vamos perceber que a prova pericial já foi produzida, que o laudo pericial já está nos autos, que as partes já foram intimadas do laudo pericial. Então se faz antes da audiência de instrução e julgamento. Se for uma inspeção judicial, nós podemos pegar o artigo 440 do CPC. A inspeção judicial, pelo artigo 440 do CPC, ela pode ocorrer a qualquer momento. O juiz pode realizar a inspeção antes da audiência, depois da audiência, em qualquer momento. Ok, pessoal? E aí chegamos, vou ter que apagar aqui para nós falarmos sobre a dica 39, que fala de um princípio importante que é sempre lembrado também pelas bancas. Nós vamos falar agora do princípio da aquisição processual, também recebe o nome de comunhão da prova. O nome aquisição processual, ele é mais comum. Então, princípio da aquisição processual, mas também já encontrei nas provas como comunhão da prova. Qual que é a ideia? Muito simples a ideia. É bastante comum nós falarmos que o autor arrolou a testemunha tal, que o réu arrolou a testemunha tal. Essa daqui é a testemunha do autor, essa daqui é a testemunha do réu. Só que olha o que acontece, realmente as partes arrolam as testemunhas. As minhas testemunhas, quem que eu quero ouvir? João, Maria, José. Só que uma vez produzida essa prova, ela é adquirida por quem? Pelo processo. Uma vez produzida, a prova deixa de ser do autor, deixa de ser do réu. Ela passa a ser do processo. E ela pode ser utilizada, inclusive, em desfavor daquela parte que a produziu. Como assim? Levei minhas testemunhas, Joana e Maria. O juiz ouviu Joana e Maria e, com base no depoimento delas, indeferiu o meu pedido. Mas será que pode indeferir o meu pedido com base na testemunha que eu levei? Claro que pode. Por quê? A testemunha é do processo. A prova é do processo. Eu requeri perícia. O laudo pericial foi desfavorável a mim e o juiz negou os meus pedidos. Mas eu requeri a perícia. Sim, mas uma vez produzida a perícia, ela é do processo. E dentro do livre convencimento motivado do juiz, ele pode entender por indeferir o pedido tranquilamente. Ok? Então, aquisição processual ou comunhão da prova. Seguindo, nós chegamos aqui à nossa dica 40. A dica 40 que fala de objeto da prova. Qual é o objeto da prova? No primeiro momento, pessoal, fatos. Os fatos é que são objeto da prova. As provas são produzidas para demonstração de fatos. Essa é a regra geral. Se eu digo que tem regra geral, é porque existem exceções. Então, a regra geral, os fatos. Qual é a situação excepcional? A exceção é a prova do direito. A prova do direito é uma situação excepcional. Mas existem situações em que eu tenho que provar a existência do direito. Quando eu digo direito, é norma jurídica, dispositivo de lei? Sim. A prova do direito, a prova de que determinado dispositivo de lei, determinado artigo de lei existe, está previsto no artigo 337 do CPC. Se nós formos ao artigo 337, nós vamos perceber o seguinte: se a parte alegar direito estadual, municipal, estrangeiro ou consuetudinário, que é aquele que passa de geração em geração, aquele que geralmente cria o costume,
o juiz poderá exigir de Bruno a prova desse direito. Então, se o Bruno alega direito estadual, municipal, estrangeiro e consuetudinário, pode ser que o juiz determine a Bruno que prove a existência daquela lei municipal, que ela está em vigor, prove que a lei estadual possui aquela redação realmente, ele pode me exigir isso. Pô, mas peraí, Bruno, há alguns vídeos atrás, você trouxe a ideia de que o juiz conhece o direito, do iura novit curia, que eu não preciso colocar o dispositivo de lei porque ele conhece o direito. Pessoal, aquela regra de que o juiz conhece o direito, do iura novit curia, ele só serve para a legislação federal. Legislação federal, realmente, eu não preciso provar que existe, porque o juiz presumidamente conhece. Agora, estadual, municipal, estrangeiro e consuetudinário, não. O juiz pode até conhecer, mas se ele não conhecer, ele pode determinar que a parte prove, ok? Seguindo, ó, não são todos os fatos que precisam ser provados. Eu só preciso provar os fatos controvertidos, aqueles fatos sobre os quais existe controvérsia, aqueles fatos sobre os quais existe dúvida. Eu afirmo na minha petição inicial que o réu furou o sinal vermelho, por isso bateu no meu carro. O réu afirma que não furou o sinal vermelho. Esse fato ele é controvertido. Olha a controvérsia. Um fala que furou, o outro fala que não furou. Esse fato é controvertido, esse fato é duvidoso. A prova terá por objeto a demonstração do fato. Furou ou não furou o sinal vermelho. Agora, existem fatos que não dependem de prova. Exemplo, ó, pegando o artigo 334, fato notório, fato que é de conhecimento público, não preciso perder tempo provando, não preciso gastar tempo aqui provando, melhor dizendo, o fato é notório, é de conhecimento público. Depois, fatos confessados. Se a parte já confessou o fato, para que eu vou perder tempo provando o mesmo? Aqueles fatos presumidos verdadeiros em virtude da revelia. Se houve revelia, se houve presunção de veracidade, eu não preciso perder tempo provando o mesmo. Então, alguns fatos, eles não precisam ser provados. Nós vamos colocar na mente que o fato que precisa ser provado é o controvertido. Tanto, galera, se nós pegarmos o artigo 331, parágrafo 2º do CPC, que trata do saneamento feito na audiência preliminar, nós vamos perceber que um dos realizados no saneamento, na verdade, o primeiro aí a que se refere o parágrafo 2º é o quê? É a fixação dos pontos controvertidos. A primeira coisa que o juiz faz no saneamento é a fixação dos pontos controvertidos, para saber quais são os fatos que serão objeto de prova, para não perder tempo com o fato presumido já verdadeiro, com o fato notório, com o fato confessado. Ok, pessoal? Tranquilo? E aí, seguindo, chegamos a 41, ainda sobre prova, ônus da prova. Aqui só para lembrar o artigo 333. O artigo 333 fala o seguinte: o autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos. Ao réu cabe a prova dos fatos extintivos, dos fatos modificativos e dos fatos impeditivos. Então, ao réu cabe a prova dos fatos extintivos, modificativos e impeditivos. E aí, coloquei para lembrar aqui, ó, que quando o réu alega fato extintivo, modificativo e impeditivo, ele apresenta a chamada defesa indireta de mérito. Ele atrai para si o ônus da prova. Se o réu afirma um fato extintivo, impeditivo ou modificativo, o autor não precisa provar mais nada. O ônus da prova está todo com o réu. O réu atraiu para si o ônus
da prova. Cabe a ele demonstrar, provar esse fato extintivo sob pena do pedido do autor ser julgado procedente. Por quê? Porque quando o réu apresenta um fato extintivo, modificativo ou impeditivo, ele está concordando com aquilo que foi afirmado pelo autor. Não, realmente, eu peguei o dinheiro emprestado, mas eu já paguei. Se eu não consigo provar o pagamento, o juiz julga procedente o pedido do autor e me condena. Claro, se eu consigo provar o pagamento, esse fato extintivo, o pedido vai ser julgado improcedente. Ok, pessoal? Ainda sob provas, o meio de prova que mais cai nos concursos, prova testemunhal. Então, nós temos prova documental, pericial, depoimento pessoal, mas a que mais cai é a testemunhal. Principalmente, esse artigo 405. A FCC, por exemplo, adora o artigo 405 porque ele traz 3 situações que nós temos que lembrar. O 405 vai falar de algumas pessoas que não devem ser testemunhas, que não devem ser ouvidas como testemunhas. São aqueles considerados pelo 405 como incapazes, no parágrafo 1º, impedidas no parágrafo 2º e suspeitas no parágrafo 3º. Existem algumas pessoas que são incapazes de depor como testemunha, outros que são impedidas, outras que são suspeitas. Por exemplo, o menor de 16 anos. Menor de 16 anos. Ele é incapaz para ser testemunha. O parente, ele é impedido. O condenado por crime de falso testemunho, com trânsito em julgado, ele é suspeito. Então nós temos situações aqui que precisam ser lembradas. Como nós estamos falando só de dicas, não tem como a gente lembrar de todas as situações de incapacidade, de impedimento e de suspeição. Então vale a pena pegar o seu código e dar uma lida nessas situações, porque elas podem ser importantes para a prova. Só que aí olha o que acontece. Seguindo essa mesma linha, nós vamos falar de contradita da testemunha, que consta no 414, parágrafo 1º. Olha o que acontece. Chegou a testemunha na audiência. Ela vai ser qualificada, o juiz vai perguntar se ela é amiga de alguém, se ela é parente, se ela é inimiga, se ela tem interesse no litígio, se ela já foi condenada por falso testemunho, ou seja, vai realizar uma série de perguntas para saber se consegue descobrir se a testemunha é incapaz, se ela é impedida, se ela é suspeita. Pode ser que a testemunha fale o seguinte: não sou inimiga, não sou amiga, não tenho interesse nem nada. Só que você, parte contrária, sabe que ela é amiga íntima, sabe que ela é sua inimiga capital e por isso há uma forte tendência de mentir, de esconder a verdade. O que você vai fazer nesse momento, na própria audiência? Você vai alegar a existência dessa incapacidade, desse impedimento, dessa suspeição. Por meio de que instituto que você vai arguir, que você vai alegar esses vícios? Por meio da contradita da testemunha. Então, apresentar a contradita ou contraditar a testemunha é alegar a incapacidade, a suspeição, o impedimento dela. Isso nós vamos fazer na própria audiência. E nós podemos produzir provas sobre isso na própria audiência. Então eu já levei documentos para provar esses fatos. Eu já levei testemunhas para demonstrar que a parte é minha inimiga capital, que ela é suspeita. E aí vem um último ponto aqui importante do vídeo. Coloquei para vocês ali informantes, artigo 405, parágrafo 4º. Quem tiver com código, quem tiver acompanhando a aula com código, peguem lá o 405, parágrafo 4º, que vai falar dos informantes. Vejam, aqueles que são impedidos ou suspeitos
Eles não servem para prestarem depoimento como testemunha, mas eles servem como informantes. Eles podem ser ouvidos como informantes. Então o juiz chegou à conclusão que a testemunha é impedida, que ela é suspeita. Não será ouvido como testemunha, mas pode ser ouvido como informante. Pode prestar os seus esclarecimentos para ver se aquela informação se une a outros meios de prova existentes no processo. Qual vai ser o nosso cuidado para concurso aqui? Testemunha incapaz serve para ser informante? Não. Incapaz, no nosso caso, não serve para ser testemunha, não serve para ser informante, não serve para nada. Então, ó, a testemunha impedida ou suspeita pode ser informante. A testemunha incapaz não pode ser informante. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais dicas.